O jornalista Sérgio Meirelles, ele veio até aqui para entrevistar o senhor a respeito do terreiro de Macumba Cruz de Oxalá. O que eu gostaria de saber, o que foi que ele disse para o senhor naquele dia a respeito do caso? Esse jornalista, ele esteve aqui a mando de um delegado, Henrique Pessoa, na época era da 6ª DP, em 2009, e esse jornalista veio com a intenção de querer fazer a junção das minhas palavras com o apoio à depredação do centro, quando naquela época aqueles jovens foram provocados e incitados a invadir o centro. Aquilo foi uma provocação que começou na rua e acabou dentro do terreiro. Então ele veio aqui e procurou querer saber se eu apoiava, se eu estava de acordo, e houve um vídeo de liberdade de expressão daqueles jovens que foi publicado, e com esse vídeo ele perguntou se eu sabia do vídeo, se eu concordava com o vídeo, e eu disse que sabia do vídeo e concordava com o vídeo por ser um ato de liberdade de expressão. E ele pegou essas palavras, levou para servir de apoio na junção de um processo para que eu pudesse ser preso em 2009. E até hoje eu apoio o vídeo, continuo divulgando o vídeo, ele está na internet, sou divulgador principal do vídeo, como todos os demais que estão lá relacionados nas redes sociais. E enfim, esta foi a investida, a tramóia do delegado Henrique Pessoa com o jornalista Sérgio Meirelles. Vieram aqui e se preocuparam muito em saber quantos membros tinha a igreja, se tinha outras unidades da igreja. E quando eles viram que a igreja era tão pequena, eles acharam, não entenderam que a nossa força era tão grande, que não estava relacionada ao tamanho da nossa igreja, mas sim ao do nosso Deus. E aí a briga continua e pelo jeito não vai parar tão cedo. O Sérgio Meirelles, ele veio aqui cheio de más intenções, cheio de mentiras, cheio de enganos, mas dizendo que queria uma entrevista. Como nós não devemos nada a ninguém, não tememos ao que falar, porque o que falamos estão em todas as redes sociais, para o mundo inteiro na internet, acessado por milhares de pessoas em todo o globo terrestre. Eu disse as mesmas verdades na cara dele. E ele queria saber sobre a questão do centro, se eu apoiava, se eu estava de acordo com um vídeo que foi feito pelo aquele jovem, se eu concordava com o vídeo. E o que eu falei sobre o vídeo foi que sim, eu concordava que era a liberdade de expressão que todos têm que ter, já nascemos com isso, e não é nenhuma lei de homem que nos garante liberdade de expressão. Nós já nascemos com isso e temos que falar, ainda mais quando sentimos que é a verdade tem que ser dita a qualquer preço. Então ele queria saber quantos membros tinha a igreja, porque eles temiam alguma coisa. Queria saber se existiam outras gerações de Jesus Cristo espalhadas por aí. E eu falei que não, que éramos só nós. Na época tínhamos apenas 30 membros, então eles se sentiram grandes. E ele, que foi enviado pelo delegado Henrique Pessoa, então da 6ª DP em 2009, se sentiram muito grandes, achavam que estavam prendendo um cordeirinho do morro e não um leão, como é a realidade. Então eles se acharam tais e vieram, montaram todos aqueles apetrechos para juntar a um processo, mentiram bastante a respeito do processo para mandar para uma juizinha de meia tigela, a Maria Elisa Peixoto Lubanco, e ela decretou a prisão. Mas agora a Maria Elisa Peixoto Lubanco, ela fugiu do caso, ela se acovardou, se declarando incapaz de julgar a questão religiosa. Mas quando foi na hora de favorecer os seus patricinhos, seus amiguinhos, ela decretou a prisão de um religioso, mas depois fugiu covardemente do caso, dizendo que não tinha condições de julgar uma causa religiosa. Ora, dá para ver que nós vivemos num sistema jurídico que não passa de uma patifaria, como eu já escrevi o meu segundo livro depois que saí da prisão, Sistema Jurídico em Colapso, mostrando as aberrações das documentações que eu tenho lá provando que o sistema jurídico é um colapso, como se vê todo dia na mídia, né? Então, Sérgio Meirelles, ele veio aqui enviado pela delegada Ellen Sardenberg, pelo Daniel Mair e pelo Henrique Pessoa,
né, com a intenção de achar em mim uma palavra que apoiasse aqueles jovens que tinham entrado nos terreiros e que tinham posto vídeos na internet. E aqui mais uma vez eu digo, apoiei sim e apoio. E se os espíritas não tivessem provocado aqueles jovens, nada daquilo teria acontecido, né? Então, essa é a realidade. Como o senhor acha que foi feito o esquema entre o Sérgio Meirelles e o Henrique Pessoa para armar a sua prisão e a do Afonso? Como o senhor acha que foi feito esse esquema entre Sérgio Meirelles e Henrique Pessoa? Não há dúvida. O Sérgio Meirelles, o jornalista, na época do Extra, eles realmente se mancomunaram. Ele deu uma de policial investigativo e veio aqui a mando de Henrique Pessoa e Ellen Sardenberg. Inclusive eu fotografei os dois juntos dentro da 6ª DP, fotografei Sérgio Meirelles e Ellen Sardenberg numa reunião altissimamente íntima, e aquilo revoltou toda a delegacia quando eu os fotografei com o celular. Eles ficaram desesperados, imploraram, né? Vieram me cercando para que eu excluísse a foto do celular. Eu passei o celular para uma outra pessoa, eles ficaram desesperados, e eu, enquanto eu não dei ordem para que a foto fosse excluída, a 6ª DP virou uma polvorosa, virou uma loucura, virou um inferno. E só depois, para evitar prejudicar alguns policiais muito educados que estavam revoltados com a minha prisão e do outro jovem Afonso Henrique, e para não prejudicá-los, porque eles nos estavam tratando com muito desvelo e com um posicionamento realmente inigualável, uma educação, só para não prejudicá-los na época que eles estavam sendo acusados por nos ter colocado num lugar de destaque, num lugar de realmente de honra, e ali eu pude então fotografar Ellen Sardenberg e Sérgio Meirelles, só para não prejudicá-los. Eu ordenei então que a foto fosse excluída do celular, né? Mas houve realmente uma trama. Todas as palavras que eu disse ao jornalista Sérgio Meirelles na entrevista constaram então nos argumentos usados pela 6ª DP, Ellen Sardenberg e Henrique Pessoa, para montarem o documento processual que gerou a prisão na mão da juíza louca, a Maria Elisa Peixoto Lubanco. Então ele, Sérgio Meirelles, fez papel de policial, de detetive, quando veio aqui me entrevistar. Como correu a sua prisão da sua casa até a 6ª DP? Fui tratado como um verdadeiro rei. Na 6ª DP, desde aqui da minha casa até a 6ª DP, eu fui tratado como um verdadeiro rei pelos policiais Rogério e Sandro, que chegaram aqui na porta e falaram: ó, pastor, desculpa aí, mas é uma questão religiosa, tem uma verdadeira armação contra o Senhor lá na 6ª DP, é um negócio de religião, eu não tenho nada com isso, eu estou apenas cumprindo ordens, eu sou apenas policial, desculpa aí, eu estou vendo o Senhor com a sua família, eu gosto de prender bandido, meter o pé na porta, arrebentar com tudo, a minha função é prender bandido, mas como eu cumpro ordens, disseram eles, eu sou obrigado a vir aqui e lhe conduzir até a delegacia. Enfim, então, pastor, eu estou vendo que o senhor está isso com a sua família, eu estou vendo que o senhor não é bandido, eu estou vendo na sua cara que o senhor não é bandido, mas tem um mandato de prisão aí que está a caminho e nós vamos ter que solicitar que o senhor seja conduzido, nos acompanhe. Mas o senhor pode ir no seu carro, pode ficar tranquilo, fique à vontade, arranje um advogado aí que você nem fica preso, arranje um advogado aí, um amigo seu, qualquer pessoa, que você nem entra na prisão. Arranja, porque isso aí não passou mesmo de uma armação e nós estamos aqui apenas cumprindo ordem. Resultado, esses policiais me emprestaram até... Quando eu cheguei para ser conduzido a Polinto, eles me deram o celular deles, falaram: tá aqui, ó, pastor, liga para quem você quiser, tá aqui o meu celular, ó, toma aqui, ó. Me deram um aparelho de celular na mão deles para que eu explicasse para minha esposa onde é que eu estava, entregaram nas minhas mãos. Quando eles me conduziram da 6ª DP até a Polinter,
Eles me colocaram tranquilamente no banco de trás. Os dois foram lá na frente, como se estivessem conduzindo um amigo. Rogério e Sandro, policiais de altíssima educação, que me respeitaram muito mesmo e disseram: pastor, eu estou aqui contra a minha vontade, estou aqui cumprindo ordem, é o meu papel, é a minha função. Bom, e a respeito dessa questão cumprindo ordem, eu tenho até um vídeo na internet que diz: cumprindo ordens. Quem estava lá na 6ª DP, que formou junto com Henrique Pessoa a quadrilha que armou essa prisão? Quem estava lá aguardando o Senhor lá na 6ª DP? Aquilo foi um teatro incrível. Quando eu cheguei na 6ª DP, totalmente à vontade, livre, sabe? Com os policiais que nos conduziram aqui, rindo. Chegamos lá, alguns irmãos estavam presentes na igreja e não era culto da igreja, não. Alguns irmãos estavam presentes na igreja. E quando chegamos lá, os policiais ficaram revoltados, porque quando olharam aquele palanque todo, representante da Wicca, que é a magia negra, representante da Umbanda estava lá convocado, as câmeras da Rede Globo estavam lá, os jornalistas dos jornais, do Jornal Extra e outros, e eles falaram assim: ué, o que esses caras estão fazendo aqui? Diziam os policiais. Como que esse pessoal chegou aqui? Ué, o que é isso? Quem chamou esses caras? E os policiais entraram me conduzindo na delegacia, revoltados com aquele palanque armado por Henrique Pessoa, o delegadinho covarde de meia tigela, que está por aí na rede social ameaçando mulheres que estão calando a ele. Mas isso aconteceu. Chegamos lá na 6ª DP e nos deparamos com um verdadeiro palanque montado, um teatro, uma festa. E depois lá dentro da 6ª DP ainda fizeram uma entrevista comigo. E nessa entrevista, quem fez perguntas a mim, eu calei a todos, esgotei todos os recursos deles. Representante da Wicca, da magia negra, representante da Umbanda, jornalistas macumbeiros, homossexuais, viciados em droga e em maconha. E o próprio Henrique Pessoa disse para mim: eu sou delegado, eu sou espírita e eu armei para você. Mas eu disse para ele que ele não armaria para mais ninguém e eu honrei a minha palavra. Eles armaram sua prisão e a do Afonso alegando o quê? E na verdade, qual foi o motivo da prisão? Eu gostaria que o senhor respondesse, no caso, qual foi o motivo que eles estavam alegando a sua prisão e a do Afonso, e na verdade qual foi o motivo? Sim, a prisão do Afonso, o motivo da prisão do Afonso foi um vídeo, só um vídeo que ele fez depois daquele caso da invasão ao centro. Ele cumpriu a pena determinada pela, entre aspas, justiça, e depois daquilo tudo, passou um tempo, os jornais mentiram a respeito do Afonso, a respeito de todos os jovens, mentiram a respeito de toda a situação do centro. Então Afonso quis fazer um vídeo explicativo ou um desabafo sobre o que realmente tinha acontecido. E ali ele fez um vídeo falando a verdade realmente. E foi esse vídeo que decretou a prisão do Afonso. Sem contar que já os delegados espírita Henrique Pessoa, mais um bando de outros macumbeiros que fazem parte da tal palhaçada da Comissão de Intolerância Religiosa, essa turma toda de macumbeiros estavam revoltados, porque da primeira condenação do Afonso Henrique, eles somente pagaram uma pena de cesta básica. E eles queriam que Afonso Henrique ficasse preso, atrás das grades, entende? É porque eles são muito bonzinhos, né? Porque quebrou aquelas imagens e tal. Então os espíritas queriam, esses espíritas bonzinhos, queriam prisão, queriam martírio, queriam esquartejamento. E nada passou de um pagamento de cesta básica. Então o vídeo que o Afonso fez, desabafando que ele tem liberdade, inclusive eu continuo a divulgar o vídeo que ele fez com toda a honra, é liberdade de expressão, é direito e verdade é para ser dita. Verdade não tem negócio, verdade não se negocia. Então o vídeo está rodando. Aquele vídeo foi a causa da prisão do Afonso. E a causa da minha prisão também foi semelhante. Por quê?
porque eu sou um pregador do Evangelho. E como a Bíblia diz, eu digo também: homossexualismo é possessão demoníaca, espiritismo é invocação de Satanás, onde os espíritas estão sendo enganados por Exu, Pombagira, Tranca-Rua. Isso tudo são anjos caídos que se transformaram em demônios, apossam-se de pessoas, estão por aí destruindo milhões de vidas com as suas falsas doutrinas. É reencarnação, é trabalho na encruzilhada, é um monte de baboseira, é comer cadáver no cemitério, é matar galinha, essas palhaçadas todas. Como eu falo isso, inclusive, eu tive uma origem espírita desde o meu nascimento até a minha adolescência, eu falo meu testemunho. Então, Afonso foi preso pelo vídeo da verdade que ele fez, e eu fui preso pela verdade do Evangelho que prego. Quando cheguei lá na delegacia, ninguém sabia dizer o motivo da minha prisão. Todas essas coisas eu fiquei sabendo anos depois. Aí alguém abriu lá um computador e disse: ó, você está preso por isso aqui, ó, intolerância religiosa. Eu falei: mas eu não sou intolerante religioso. Contra quem eu pratiquei intolerância religiosa? Quem está me acusando? Não tinha nenhuma acusação contra mim. A acusação foi feita por um delegado macumbeiro, Henrique Pessoa. Então, o motivo da minha prisão foi a pregação do Evangelho. E tem mais: se é assim, vão ter que me prender muitas vezes, porque a pregação do Evangelho não vai cessar. Os delegados que estavam lá dentro da 6ª DP, o que foi que eles disseram para o senhor? Eu gostaria que começasse pela Ellen Sardenberg. Bem, quando chegamos lá, Ellen Sardenberg era, na época, que foi exonerada, foi encostada como maluca, essas coisas todas, problemas psiquiátricos. Ela era responsável pela DRCI, que é a monitoração dos crimes de informática, as coisas que se processam na internet. Ela deu todo o apoio a Henrique Pessoa. No fundo do fundo, ela não queria se envolver. Ela se envolveu por amizade e acabou destruindo a sua vida, a sua carreira. Então, ela, na verdade, tentou me tratar de toda boa maneira, mas depois de tudo que já tinha armado, não tinha tanto argumento assim. Mas não se exaltou, não se exasperou, não procurou me confrontar com nada, não teria sentido, né? Então ela foi a pessoa que menos se expressou quando eu lá cheguei na 6ª DP. Acabou dela? Tá, agora a respeito do Daniel Mair. Daniel Mair foi um delegado que chegou com muitos trejeitos lá. Se ele não é um homossexual, ele deveria mudar os trejeitos dele, porque ele tem todo o aspecto de um homossexual. E quando ele chegou, nós já estávamos prestes a adentrar a cela. Então ele virou para o Afonso e para mim e disse assim: ah, são esses daí, né, que fizeram um vídeo falando dos policiais, né? Agora vão estar aí dentro da cadeia, né? A madrugada, né? A madrugada dentro da cadeia, né? Insinuando tipo assim, que nós seríamos espancados, que nós seríamos humilhados, insinuando essas coisas. Mas eu, Tupirani da Hora Loures, eu o desafiei a entrar naquela cadeia comigo. E ele tremeu. Deve ter se borrado até nas calças. Ele disse algumas coisas e eu falei assim para mim, falei assim para ele: você não quer me dizer essas coisas lá fora, se você é homem de verdade? E ele se calou. Ele se calou, virou as costas e foi embora. Porque eu não calo a boca nem baixo a cabeça para delegado. Se eles são delegados, é problema deles. Eu sou pastor, eu estudei muito para isso. Não foi faculdade que me formou. Então, delegado Mair, o homem dos seus trejeitos da 6ª DP, que agora está lá para a Baixada, todo mundo foi dispersado depois da prisão. Que nem pombo. Ele tentou me afrontar, mas eu o calei. Coloquei-o no lugar dele e ele acovardadamente fugiu.
Ok. Por último, o que disse o Henrique Pessoa enquanto o senhor esteve lá dentro da 6ª DP? Quando eu cheguei na 6ª DP, eu não conhecia, não sabia quem era Henrique Pessoa. Eu passei por ele e ele estava no telefone falando, noticiando para os seus amigos que tinha prendido o cara que falava contra os homossexuais, referindo-se ele ao Afonso Henrique. E eu passei lentamente e o ouvi falando, mas não sabia quem era ele. Quando eu estava lá dentro da sala reservada, ele entrou com um colar de ferro todo espalhafatoso, colocou as mãos na mesa e foi quando ele disse: eu sou delegado, sou espírita, macumbeiro, e eu armei para você. E se aquelas paredes não forem bem acústicas, nos escutaram lá do outro lado da cidade, porque ele nunca mais arma para ninguém. E eu mostrei para aquele delegado palhaço que ele não intimida ninguém e que se ele é delegado é porque ele não teve condições de ser alguma coisa mais nobre e digna. E ele nunca mais arma para ninguém. Então essa foi a palavra de um cidadão que se diz delegado, defensor da lei, da ordem e da justiça. Sou delegado e eu armei para você. Essas são as palavras daquele palhaço covarde que se esconde atrás de Babalorixá. Ele é assim, ó, o Ivani dos Santos, o macumbeiro lá da Mangueira. Como foi os seus dias dentro da Polinter da Pavuna, longe de sua família, longe da esposa, dos filhos do senhor? Como foi a sua estadia lá, longe da sua família, e como a sua família se sentiu? Como sua família reagiu? Na verdade, né, meus filhos eram bem menores e todos choravam todos os dias, sem contar outras situações que ocorrem dentro dos colégios. Como fica a cabeça das crianças que foram criadas com tão boa índole, com princípios cristãos tão nobilíssimos? Como fica a cabeça das crianças, né? Então, a carga de toda a administração da casa recaiu muito sobre a minha esposa e realmente se tornou um pouco pesado, tanto para as crianças quanto para a minha esposa. E as crianças ficavam meio desnorteadas, não estavam ainda bem sintonizados. Hoje não, hoje os meus filhos brincam com algemas. Quando se fala de prisão, eles dizem assim: opa, tomara que venha, porque realmente o deslanche que o ministério e a nossa própria vida espiritual ganhou após a prisão realmente foi algo fenomenal. Sinceramente, nós estamos declarando que quanto mais prisão, melhor é. Com relação à estadia lá na Pavuna, o tratamento foi realmente fantástico. Eu convivi com pessoas do Comando Vermelho, da ADA, e o tratamento era incrível, porque o meu caso passou na televisão. E antes que eu lá chegasse, eles já tinham tomado conhecimento pela televisão. Quando eu cheguei, eu fui tratado dentro daquele cárcere com muito respeito. Sem conhecer o que era um cárcere, nós não levamos roupa, nós não levamos roupa de cama, não levamos nada. E eles prontamente nos deram tudo. Eu não tive falta de nada, eu não senti frio, eu não senti necessidade de um travesseiro, apesar da cela ter uma superlotação, mas eu não fiquei em desvantagem com relação a ninguém lá de dentro. Depois que eu lá dentro estava, me apresentaram um esquema, falaram assim: olha, se pagar tanto, eu descobri o que eles fazem lá dentro da ADP, naquela época na Polinter. Eles pegavam todo mundo e jogavam numa cela só, deixavam as outras celas vazias e alugavam aquelas celas vazias para os presos. Então, foi trazido esse esquema para mim, eu também aluguei uma daquelas celas mais vazias, e ali eu fiquei juntamente com Afonso Henrique. Foi quando ali na própria prisão eu comecei a escrever o livro Sequestrado pela Democracia. Então, o meu tratamento lá com relação aos presos e a própria administração da cadeia, eu usava o celular
de gente que fazia parte da administração da cadeia. Eu cheguei a usar celular lá de dentro de graça. Eu fui tratado lá dentro muito bem. A minha bronca, o meu tratamento ruim foi só contra os colarinhos brancos da 6ª DP e a juíza Maria Elisa Peixoto Lubanco e a juíza Maria Elisa Maion. Só essa raça de judiciário e delegado é que o meu repúdio está. Porém, os marginais com quem eu convivi, eles têm muita dignidade e muita honra, a ponto de eu usar o próprio celular de pessoas, presos que tinham celular lá dentro. Eu tinha liberdade para usar, eu andava por dentro daquele cárcere totalmente livre, ninguém me dizia nada, eu comia chocolate levado pela minha família, bolo, eu tinha o que eu queria lá dentro, eu tinha tudo, ninguém pedia nada. As pessoas até brincavam comigo: caramba, eu nunca vi isso aqui nesse presídio, chocolate dentro da cadeia. Pois é, eu comia barras de chocolate, biscoito recheado, dava para os outros, enfim, foi uma festa. A paz estava sobre mim, eu não sofri aflições. Por quê? Porque a graça do meu Deus foi comigo, por eu estar no centro da vontade do meu Deus, cumprindo apenas um degrau para herdar depois tudo que herdamos. Porque antes da prisão nós tínhamos 30 membros e habitávamos num barraco. Depois da prisão, o número de membros foi para 10 vezes mais e nós construímos um império de 4 andares. Assim foi a minha estadia lá na Polinter. Gostaria que o senhor falasse a respeito do livro Sequestrado pela Democracia. Resumindo, o que o senhor escreveu nele? Realmente esse livro é um marco, primeiro na minha vida pessoal e depois na história do próprio cristianismo no Brasil. Porque as pessoas têm mania de dizer que no Brasil não existe perseguição religiosa ao cristianismo. Não existe perseguição ao cristianismo porque não há cristianismo. Porque em qualquer canto, em qualquer país aonde existe cristianismo, existe perseguição religiosa ao cristianismo. Foi assim com Jesus Cristo, e ele disse: a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Ele disse: se odiaram a mim, odiarão a vós. Então não tem essa. Se eu não sou perseguido religiosamente, se eu não sou odiado, é porque eu não sou cristão. Estou vivendo uma fábula. Então o livro Sequestrado pela Democracia, ele revela isso, ele traz isso à tona, ele denuncia a cristãos que leem aquele livro, ele denuncia que verdadeiramente esses cristãos que não estão sendo perseguidos, que não são chamados de ovelha negra, de problemáticos, de intolerantes, esses na verdade não são cristãos, porque se fossem cristãos, estariam sendo perseguidos à semelhança do seu Senhor Jesus Cristo. Então o livro Sequestrado pela Democracia é um marco. Inclusive esse livro revela em estudos bíblicos, revela que essas pessoas todas que hoje servem ao sistema, ou seja, a mola governamental dessa ditadura contrária às escrituras, o livro revela que essas próprias pessoas que servem ao sistema serão destruídas pelo próprio sistema. O que o senhor tem a dizer sobre a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa? O que o senhor tem para falar a respeito dessa comissão? Na verdade, não é uma comissão que combate a intolerância religiosa. É uma comissão de intolerantes religiosos. Porque eles querem acabar com a voz de todo mundo. Eles não querem que os padres falem contra a macumba. Eles não querem que os cristãos falem contra a macumba. Eles não querem que os budistas falem contra a macumba. Eles não querem que as pessoas comuns, ateus e etc., falem contra a macumba. Ora, isto sim prova que eles são intolerantes. Eles querem cadeia para todo mundo, quer morte para todo mundo, quer algema para todo mundo. Na verdade, não é uma comissão de combate à intolerância, é uma comissão intolerante. E uma coisa que eles confundem muito são as opiniões das pessoas, os conceitos e os princípios que divergem mundialmente. Cada pessoa tem na sua cabeça uma maneira de pensar, uma maneira de criticar. Nós seres humanos somos inatamente
críticos. Eu critico o porco porque ele vive na lama. Eu critico o leão porque ele caça outros animais. Eu critico o morcego porque ele come a mariposa. É assim, cada cabeça tem a sua sentença. Cada pessoa tem o seu ponto de vista. Cada ser humano tem o seu próprio mundo. E o teor de crítica é inato à personalidade do ser humano. E quando o ser humano encontra um canal para se expressar, ele expressa as suas críticas. Ora, não existe mais ninguém tão mais criticado nesse mundo do que os cristãos, do que Cristo, do que a Bíblia, que está sendo incendiada, queimada aí abundantemente no mundo inteiro. E o que é que nós vamos fazer? Todos têm o direito, mesmo que eu não concorde com uma pessoa, eu defendo o direito dela de se expressar e demonstrar a sua repugnância ou a sua concordância. Ela é livre e eu tenho que lutar pela liberdade do ser humano. Não aceito que o ser humano seja tolhido nas suas faculdades mentais, racionais. Direito de expressão é inato, não é garantido por Constituição. Direito de expressão é algo que já está no nosso princípio criacionista. Eu nasci com esse direito e não será nenhuma lei feita por palhaços em Congresso Nacional que vai calar a Igreja de Jesus Cristo nos seus conceitos, nas suas opiniões. Então nós cristãos temos o direito de dizer o que pensamos, que o homossexualismo é possessão demoníaca, que macumba é coisa do diabo, religiões afros são coisa de Satanás. Temos esse direito. E tem mais que o direito, nós temos o conhecimento. E se temos o conhecimento, temos a obrigação de falar. Então, essa comissão, que é formada exclusivamente por macumbeiros, que eles detêm 330 terreiros de macumba, fazem a junção dessa comissão. 330 terreiros de macumba. Eu estou aqui vencendo todos eles. Então, eles não são uma comissão de combate à intolerância. Eles são uma comissão de intolerantes, porque eles são a menininha de porcelana. Ninguém pode tocar. Eu só queria deixar uma coisa dita aqui. A pombagira não é forte, o tranca-rua não é forte, os exus não são fortes, os 7 capas não são fortes, a mãe menininha do Cantuá, a Iemanjá, eles não são fortes e poderosos? Por que eles precisam dos macumbeiros para os defender? Por que eles mesmos não se defendem? Eu só quero deixar aqui uma dica para os macumbeiros. Mudem de Deus, porque o Deus de vocês é muito fraco, precisa de vocês para defendê-los, precisa do sistema jurídico, precisa de leis de Brasília. Vê se o meu Deus precisa. Então está dado o meu recado. O senhor sabe me dizer por que tantos pedidos de solturas foram negados? O que acontece é o seguinte: quem prende não quer soltar, porque fica mal, né? Quem prende não quer soltar. Então o que acontece? Quando eu fui preso, apareceu um advogado, amigo de um irmão da igreja, e entrou com habeas corpus, dizendo: não tem sentido, não tem lógica a prisão. Mas a mesma juíza que mandou prender, recebeu o habeas corpus. O que ela fez? Já que ela mandou prender, ela não vai mandar soltar? Senão, ela é louca, como eu já tenho dito que ela é louca. Então ela não aceitou, não mandou soltar. Mas há uma pessoa, um escritor, Eduardo Banks, que conhece bem aquilo lá dentro, e o plantão mudou. Quando o plantão mudou, ele entrou com o habeas corpus. O habeas corpus caiu na mão de outro juiz, eu não sei como chama, juiz, desembargador, não sei o que é, outro responsável. E aí, simplesmente, a pessoa falou: não, lógico, solta isso aí. Só que quando isso aconteceu, já tinha 18 dias que eu estava preso. Mas promotores, outros juízes, desembargadores, eu tenho a carta de todos eles, que eles colocaram no fórum, lá no site oficial do fórum, eles colocando, dizendo que a coisa é absurda. Isso está sendo tolhido, é a liberdade de expressão. Conceitos religiosos sempre foram centralizados. As pessoas sempre acham que a sua religião é melhor, e eles vão expressando tudo isso e defendendo o meu direito de falar o que bem quero. E eles dizem que essa questão religiosa já é milenar e que não se pode tolir o direito. Inclusive, eles criticam
o próprio conceito espírita, que sacrifica animais. Eles criticam o conceito católico, que expõe uma imagem gigantesca de um homem crucificado, todo arrebentado, na presença de crianças. E eles dizem assim, se esses têm direito, então um evangélico também tem direito de expor em palavras o que pensa, o que acha. Se o direito de um evangélico falar das suas convicções radicais for retirado, também tem que ser retirado conceitos da Igreja Católica, por exemplo, que diz que todos os deuses dos pagãos são demônios. Ora, isso está estampado até no sistema judiciário, e eu não vejo ninguém prender o padre. Enfim, os homens inteligentes do sistema jurídico, na verdade, não passaram de nossos defensores, mas meia dúzia de abestalhados lá, que o que fizeram foram ser confeccionados por dinheiro que paga uma faculdade, esses criaram um monte de problemas. Então o habeas corpus, ele não foi concedido, não foi aprovado logo de início, porque caiu na mão da mesma juíza que havia mandado prender. Mas assim que caiu o outro na mão de outro juiz, ele autorizou a soltura, dizendo que a prisão era ilegal e que não cabia fiança, e dizendo assim, o crime não é inafiançável. Então houve até inclusive declarações de juízes que contrariam o próprio artigo mencionado sobre a própria lei 7.716/89, a tal da lei K.O., que eu chamo na verdade lei K.O., porque não passa de uma palhaçada. É como o senhor conseguiu o habeas corpus depois do sequestro. Sim, o habeas corpus, depois do sequestro, foi impetrado por uma pessoa que até hoje, desde 2009, eu ainda não tive nem o prazer de olhá-lo face a face, nem apertar a sua mão. É um homem que eu costumo chamá-lo de O Justiceiro. É o escritor e jornalista Eduardo Benques dos Santos Pinheiro. Este homem de uma nobreza incrível, na época em que ele impetrou o habeas corpus, ele mesmo se denominava e era católico, apostólico, romano, crismado, batizado em todos os credos. Agora, recentemente, ele se desligou da Igreja Católica e de tanta integridade que ele tem, ele voltou à paróquia onde ele foi batizado e emitiu carta pedindo o seu desligamento, porque ele não quer mais ser um católico. Eu acho que devido a tantos escândalos, ele despertou essa nobreza de saber que não pode fazer parte daquele conceito religioso, ou talvez daquelas lideranças que estão por aí profanando a verdade e a justiça. Então, Eduardo Benques dos Santos Pinheiro foi o homem que impetrou lá o habeas corpus, e até hoje eu não pude sequer, não tive a oportunidade, devido a uma vida tão corrida, de ir ao encontro deste homem que mora não muito distante e apertar-lhe a mão, dar um abraço e agradecer por todo o senso de justiça que ele desprendeu verdadeiramente. São homens que realmente tiram o nosso fôlego. São homens que olhamos para a sociedade e vemos que realmente nem tudo está perdido, que existem pessoas que mesmo sem ter certos conceitos religiosos, têm uma nobreza inata. E isso fica aqui a minha admiração a este homem e a toda a sua associação que ele tem, que são pessoas que lutam, entram com habeas corpus e defendem causas de pessoas que eles nunca viram, não conhecem, mas eles sabem que aquela é uma questão justa para o lado de quem está sendo injustiçado, ou injusta pelo Ministério Público e por delegados e juízes e promotores. Assim foi o nosso habeas corpus, impetrado por uma pessoa que até hoje não tive eu o privilégio de apertar-lhe a mão. Gostaria que o senhor me falasse um resumo do que é o dia 19 de junho, o dia do pastor perseguido. O dia 19 de junho é realmente um memorial, um divisor de águas na nossa vida. Eu nunca mais vou esquecer essa data. Eu nunca pensei, por mais que eu sempre amei a verdade, fui apaixonado por ela, se não for para pregar o Evangelho, eu me recuso a viver. Eu não encontro nenhuma outra razão na minha vida a não ser pregar o Evangelho. E eu não pensei que eu fosse receber um galardão tamanho
ao ponto de ser preso, usar algemas, porque eu usei algemas para ser apresentado no fórum, usar algemas, ficar atrás das grades, ser encarcerado, sabe? Sofrer afronta de, entre aspas, autoridades. Eu não pensei que Jesus Cristo fosse me galardoar a tal ponto neste mundo efêmero que vivemos. Eu fiquei em êxtase, eu fiquei maravilhado. Então eu falei, caramba, essa data é demais, é muito importante. Nós temos placas com elas dentro da nossa igreja. E eu digo, eu fundei como 19 de junho, eu fundei como o Dia dos Cristãos Perseguidos, né? A gente chama o Dia do Pastor Perseguido, mas na verdade é o Dia dos Cristãos Perseguidos, que nessa mesma hora em que estamos aqui, pessoas estão sendo mortas na China, na Índia, nos países de origem budista, em lugares da bandeira vermelha, do socialismo, comunismo, enfim, pessoas estão sendo nessa hora maltratadas, casas estão sendo incendiadas, e todo dia 19 de junho nós fazemos algum tipo de movimento com faixas, com placas, filmamos, jogamos na internet, e para lembrar esses irmãos que estão pagando o preço com a vida, e nós queremos nos espelhar neles, que se um dia tivermos que pagar também esse preço, não importa, mas seja pela vida ou seja pela morte, o que importa é que Cristo Jesus seja glorificado. E só um detalhe, as passeatas que nós fazemos incomoda tanta gente que chega ao ponto de no YouTube os nossos vídeos serem retirados. Nossos vídeos incomodam demais. E o YouTube não tem a nobreza de manter os nossos vídeos lá. Retiram os nossos vídeos por causa de meia dúzia de palhaços que fazem denúncias se sentindo ofendidos. Mas não importa, sabe o que a gente faz? A gente muda o nome, a gente corta pedaços do vídeo, a gente faz qualquer estratégia, mas os vídeos continuam todos lá, porque nós sabemos como colocá-los e mantê-los, inclusive com provedores até de fora do Brasil. É isso aí. O que o senhor se recorda daquela manifestação que a Geração Jesus Cristo entrou no Fórum da Praça 15? Conte-me como é que foi aquela experiência do que ocorreu lá dentro. Aquilo ali foi muito tremendo. No dia da audiência, eu divulguei para a igreja, falei, olha, vai ter uma audiência tal dia, tal, se alguém quiser aparecer lá, tal, e assim fomos. Só que quando eu cheguei lá no fórum, havia uma massa, crianças, adultos, adolescentes, jovens, uma massa, e eu olhei aquele povo todo. Eu fiquei impressionado, realmente, eu fiquei comovido profundamente. E nós subimos aquelas rampas do fórum, invadimos aqueles corredores. Os policiais na porta, ou os seguranças na porta, tentaram nos impedir. Quando eu fui saber o motivo de impedir, é porque todo o povo da igreja estava com uma camisa escrita, Bíblia sim, Constituição não. E aquele povo todo invadiu aquilo ali, o segurança tentou barrar e nós botamos peito e dizemos, vamos entrar sim, e entramos. Um capitão da PM chegou e disse assim, não pode entrar com essa camisa, porque o presidente do fórum não quer que entre com essa camisa. E eu falei para o capitão da PM, meu amigo, o presidente do fórum pode mandar na casa dele, o fórum é público e nós vamos entrar. E entramos, invadimos o corredor, tiramos fotos, fizemos um movimento e na saída descemos cantando pelos fóruns. Um poder tremendo de Deus veio sobre nós, uma unção, uma glória. A glória foi tanta que nós chegamos na saída e não paramos, não saímos de vez, paramos na saída do fórum e ali ficamos entoando louvores e cânticos ao nosso Deus, e as pessoas todas em volta saíam nos prédios, porque aquele poder é que nem no dia de Pentecostes, chamou a atenção de muita gente parou e as pessoas ficavam estataladas, com os olhos esbugalhados, dizendo, caramba, eu nunca vi uma coisa dessa, eu nunca vi algo semelhante, o que é isso? As pessoas impressionadas, sabe por quê? Porque Geração Jesus Cristo não é uma igreja qualquer, e eu deixo então o meu recado para quem estiver vendo esse trabalho. Eu
Tupirani da Hora Lourdes, não sou maçom, eu sou cristão. O que o senhor achou da atitude da juíza Maria Elisa Peixoto Lubanco em abrir mão do caso? Isso prova um absurdo. Como que alguém... Inclusive ela disse num determinado momento, né, em que tivemos uma audiência, não, porque eu mandei prender. Mas só que no bate-boca que ela teve com Afonso Henrique, ela viu que nós não estávamos nem aí para a prisão dela. Inclusive o áudio, né, está disposto na internet, porque nós gravamos lá dentro da sala de audiência, nós gravamos tudinho. Inclusive um advogado nosso chamado Carlos Augusto Carlos Gonçalves, que foi um verdadeiro Judas, porque nós deixamos um equipamento de gravação dentro da sala, mesmo na nossa ausência, e nós flagramos o nosso advogado em papozinho com a Maria Elisa Peixoto Lubanco. Então a juíza, ela estava toda cheia de pampa, toda se sentindo a madamezinha de Copacabana. Só que quando ela viu a coisa apertar, porque inclusive eu gravei centenas de DVDs e distribuí dentro do fórum, em todos os corredores, em todas as salas, em todos os andares, para todos que trabalham ali dentro. Eu gravei vídeos sobre a questão da prisão e mostrei, citando o nome dela, mostrei bem o quanto ela é incompetente e sem qualificação, uma desclassificada. Eu mostrei, inclusive dei conselho a ela para ela cuidar da família dela, procurar uma louça para lavar. Então, a Maria Elisa Peixoto Lubanco teve uma atitude ridícula. Primeiro, para facilitar os seus companheirinhos, Ellen Sardenberg, Daniel Mair, Henrique Pessoa, para agradar e manter o sistema, a aliança do sistema, manda prender. Depois vem dizer que está fora do caso porque não pode julgar. Que papel é esse? Isso é ou não é uma palhaçada? Como é que alguém decreta a prisão de alguém por uma questão X e depois diz que não pode julgar a questão? Ora, não está na cara que o sistema é uma bandaleira e que membros desse sistema não passam de hipócritas sem vergonhas? Então tá aí, é o que eu penso, a juíza louca. O que o senhor achou do procedimento da nova juíza que tomou conta do caso, a Ana Luísa Coimbra Maior Nogueira? O que o senhor achou do procedimento dela com a sentença? Eu achei um absurdo também, porque, veja bem, um caso que está para ser julgado há 4 anos, ninguém julga, de repente entra uma juíza, pronto, decretou. Aí decretou um valor absurdo de multa, um monte de palhaçada, decretou valores horríveis e baseado em palavras que eu disse, porque ele disse que tem recurso. Ora, ter recurso não significa ter dinheiro, embora eu tenha dinheiro. Não significa ter dinheiro. Na época, quando eu disse tenho recurso para fazer os vídeos, eu tenho recurso. Quanto custa uma webcam? Quanto custa um PC? Eu tenho recurso. Agora, ninguém consegue avaliar que recurso é esse. E eu fiz vídeos ironizando a Maria Elisa Maion, a segunda juíza que assumiu o caso. Fiz vídeo ironizando. Eu falei assim, ô juizinha de merda, eu sou traficante. Eu comando o Morro da Providência. Eu sou o vendedor número 1 de maconha e cocaína. E aí, não vai mandar me prender, não? Ora, se ela mandou uma sentença baseada em palavras minhas dizendo que tenho recurso, então agora tem que mandar me prender, porque eu estou dizendo que eu sou o dono do Morro da Providência, sou o que comanda a cocaína e a maconha no Rio de Janeiro. Tem que mandar me prender também. Eu só fiz isso para mostrar o quanto essa raça precisa procurar uma cozinha com bastante louça para lavar. Mulher no poder judiciário dá vontade de vomitar, não tem consciência, não tem condição nenhuma, isso é absurdo. Isso não tem sentido, não tem lógica. Aliás, que todo sistema jurídico não passa de uma verdadeira bandaleira. É uma raça. Tá aí, cadê a CPI do judiciário? Enfim, então, essa juíza
rapidamente deu uma sentença. Ora, a sentença que ela deu, só para se ter uma ideia da bandalheira que é o sistema, a sentença que essa juíza deu, ela já foi reduzida em mais de 1000%. Em mais de 1000% já foi reduzida. Ainda tem mais, ainda está arriscado o sistema judiciário ter que me prestar conta na justiça. Ainda está arriscado, ainda está correndo o risco de eu entrar com uma ação contra o sistema judiciário e o sistema judiciário ainda ter que me pagar indenização. Isso é para você que está acompanhando esse trabalho, ver o quanto esse sistema judiciário não passa de uma bandalheira dirigida por qualquer pessoa. Um juiz diz assim, está preso. O outro vem e diz assim, está solto. Um juiz diz assim, 5 anos de cadeia. Aí o outro analisa e diz, não, 1 ano de cadeia. Outros dizem, não, o cara é inocente. Ou seja, é um sistema sem regra. Cada cabeça louca produzindo a sua própria loucura. Então, é isso que eu penso dessa juíza aí. Ela deu a sentença de condenação. E o que foi que o senhor fez a respeito dessa sentença? Essa sentença, eu ia deixar para lá. Porque, veja bem, se ela me condenar a R$1.000, eu não vou pagar. Se ela me condenar a R$1, eu também não vou pagar. A questão, na minha cabeça, é o seguinte: se eu pago, é porque devo. Se eu concordo com uma sentença, é porque eu admito culpa. Pois bem, eu não estou disposto a admitir nem erro e nem culpa. Aliás, eu tenho exemplo para ser a milhares de pessoas, ou melhor, a milhões de pessoas que me acompanham no mundo inteiro. Eu não estou aqui para fugir de cadeia. Eu estou aqui para entrar em cadeias e ser exemplo para uma geração de 7.000 que vai transtornar o mundo. Então, a sentença absurda, eu estava disposto a deixar para lá. Mas, mais uma vez, aquele pessoal daquela associação do Eduardo Banks, eles viram a questão e eles lá, sem que eu nada soubesse, eles adentraram na questão de novo e começaram a bloquear tudo de novo e estão neutralizando tudo de novo. Enfim, no final das contas, isso aí, pelo jeito, vai acontecer que vai dar em nada e vai acontecer que o sistema vai ter que me reembolsar em alguma coisa. Pelo andar da carruagem, está começando a denigrir, daqui a pouco vem no zero e passa para a estaca negativa. Ou seja, bem está arriscado é que o sistema tenha que me pagar, ao invés de eu ter que pagar alguma coisa. Porque o sistema realmente se fundamenta em coisas que não têm fundamento. Não existe código de intolerância religiosa no mundo, em parte alguma. Cada religião prega o que quiser. Macumba é do diabo, catolicismo é do diabo, a Wicca é satanismo. E aí, quem vai me calar? Então, não importa a sentença que venha, seja 1 milhão, 1.000 ou R$1 ou 1 centavo, nem que seja 1 centavo, eu não vou pagar nada. Esse é o meu recado. O senhor lançou um segundo livro intitulado O Julgamento, Sistema Jurídico em Colapso. Gostaria que o senhor me contasse o resumo dele. Sim, o resumo desse livro, né? Ele mostra ali os habeas corpus, o que é dito nos habeas corpus. Ele mostra a carta emitida por um promotor, aonde este promotor praticamente me exalta, o promotor me defende, diz que não tem nada de prisão, não tem nada disso. Então, e tem nesse livro cerca de uns 4 documentos emitidos pelo sistema judiciário a respeito do meu caso. São 4 documentos que entram em confronto um com o outro.
Mostro, enquanto um diz sim, o outro diz não. Enquanto um diz pode, o outro diz não pode. É um confronto do sistema judiciário, uma loucura. Por isso o nome do livro é Sistema Jurídico em Colapso, porque ele está fundamentado nesses documentos emitidos pelo sistema judiciário, que todos eles entram em confronto e em atrito. Opiniões divergentes de cada juiz, de cada promotor. Então, o sistema é um colapso, é um sistema sem regra. Cada cabeça é uma sentença. O que o senhor achou da atitude do Átila Nunes de ir na rádio metropolitana para colocar a sociedade contra o Afonso? Isso foi uma espécie de golpe baixo, mas de satanistas a gente não pode esperar nobreza. A nobreza vem do Espírito Santo. Quem serve Exu, quem serve Preto Velho, quem serve Maria Mulambo, quem serve Pombagira, quem serve Tranca-Rua, vou esperar o quê de uma pessoa que está sujeita à influência desses espíritos demoníacos, como um dia eu mesmo servi? Então, não se pode esperar muita coisa. E eu ouvi na Rádio Metropolitana do Rio de Janeiro o seu pilantra Átila Nunes, deputado, incitando a população contra Afonso Henrique, querendo dizer assim: peguem esse cara e linchem ele no meio da rua. Linchem ele no meio da rua. Inclusive, a respeito disso, eu tenho um vídeo que eu mandei para o seu Átila Nunes, para ele ver que ele não está lidando com qualquer um, não. Porque da mesma maneira que Afonso Henrique pode ser linchado no meio da rua, ele também pode ser linchado no meio da rua. Ele é igual ao outro, é vulnerável igual qualquer outro, entendeu? Então, essa foi uma atitude realmente discrepante, porque ele estava ali apoiado por um monte de macumbeiro, e a rádio é ouvida por um monte de macumbeiro, e ele realmente procurou incitar uma ação popular contra a pessoa de Afonso Henrique, como tipo assim: encontrem esse cara no meio da rua e matem ele. Mas eu apenas deixo aqui a ratificação do meu recado. Nós cristãos verdadeiros não estamos nem aí, nem para a vida e nem para a morte. A questão é que Cristo Jesus seja glorificado. Gostaria que o senhor fizesse uma consideração final. Eu queria dizer realmente para todo esse povo, Babalorixá Ivani dos Santos, deputado macumbeiro Átila Nunes, delegado macumbeiro Henrique Pessoa, os espíritas, os representantes da Wicca, Magia Negra. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: vocês preguem o que vocês quiserem e não tentem impedir os outros que preguem o que quiserem. Só porque vocês estão reconhecendo que os nossos argumentos cristãos são mais fortes e mais objetivos, fundamentados, do que os argumentos de macumba, Wicca e etc., vocês estão querendo nos calar. Isso não é correto. Vocês têm o meu apoio e o apoio de todo o cristianismo. Vocês têm liberdade para falar, difundir a religião de vocês. Mesmo que eu não concorde, obviamente, com a religião de vocês, mesmo que eu não concorde com a maçonaria, mesmo que eu não concorde com absolutamente nada do que vocês fazem, porque eu sei que estão errados, ainda assim, eu defenderei o direito de vocês de andarem no erro, de andarem na mentira. É direito de vocês. Vocês acham que eu ando errado? Vocês falem, digam que a minha doutrina é errada, digam que a minha doutrina é do diabo. Pode dizer que a minha doutrina é do diabo. Um dia, o martelo que vai bater, verdadeiro, do céu, esse vai julgar todas as coisas. A verdade vai sempre prevalecer. E um dia todos nós saberemos se trilhamos a verdade com justiça e integridade de coração ou não. Porque nenhuma obra ficará escondida dos olhos do Todo-Poderoso, que são como chama de fogo, que desce à profundidade de todas as coisas. Conhece a verdade e a mentira do coração humano. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: preguem à vontade, mas não tentem nos impedir, porque é impossível impedir a geração de Jesus Cristo de falar a verdade. Geração de Jesus Cristo não é um nome que será detido nem pelo exército.
Não existem armas que possam deter a geração Jesus Cristo. É impossível. Sabe o que é alguma coisa impossível? Pois bem, é impossível. Então, eu dou a vocês todo o direito de viver como quiserem, criticarem o que quiserem. E eu não peço a vocês o meu direito, eu imponho o meu direito. Certo? Então, veja bem, eu sou um homem de paz. Eu sou um homem de paz. Obviamente, sou um homem de paz. Mas a minha missão é fazer guerra contra o diabo. Agora, se seres humanos querem ficar no meio dessa briga, que fiquem. Não é problema meu, mas o meu aviso está dado. Agora, tem um detalhe. Quanto mais mexer, mais eu cresço. Isso aí ninguém pode negar.